Uma linda e abençoada noite a todos. Vamos começar mais um Evangelho no Lar, com a graça do nosso Divino Deus, de nossos amigos espirituais que estão aqui presentes nesse instante. Não nos esquecemos de agradecer a gratidão, Gratidão por mais esse dia vivido, gratidão pelo alimento que foi colocado no nosso lar. E nada mais justo que agradecermos em sintonia de amor, de paz, de prosperidade e de esperança. Vamos iniciando esse Evangelho no Lar com um tema muito importante, com o tema Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Assim como o sol que todos os dias nasce e renasce, nós devemos renascer, esquecendo os erros do passado, os erros clamorosos, para todos os dias abrir os nossos olhos e recomeçar. Queremos agradecer infinitamente a nossa amiga e irmã companheira Luciene, que irá proferir a nossa oração inicial nesta noite. Gratidão a Jesus. Então, para iniciar esse Evangelho no Lar, nós vamos pedir a nossa irmã Luciene para proferir essa oração. Boa noite, irmãos queridos. E é nesse momento em que estamos aqui reunidos no Grupo Espírita Amparo e Consolação, para estarmos realizando o Evangelho no Lar. Aqui pedimos que todos estejamos com os nossos olhos físicos fechados, mas nossos corações abertos para Deus, pedindo assim que Jesus, Mestre querido, Maria Santíssima e a espiritualidade amiga esteja presente entre nós, para que possamos dar início a esse Evangelho, pedindo as vossas proteções, rogando que esteja conosco em nossos lares e que possamos, assim, estar entregando todos os desejos dos nossos corações, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos erros, pedindo ao Senhor que possa estar atendendo as nossas orações nesse momento em que estamos atravessando essa pandemia, e que possamos, Senhor, ser fortalecidos para os embates diários em que estamos enfrentando, para que possamos nos ajudar uns aos outros, principalmente por meio da oração, fortalecendo esse elo, nos amando uns aos outros. Então, Mestre querido, vamos dar início a esse Evangelho no Lar por meio da oração que deixastes para nós. Oremos assim em um só coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. E assim, damos início a esse Evangelho no Lar, e que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Que lindas palavras que foram profetizadas, né, que foram proferidas pela nossa irmã Luciene. Gratidão, Luciene. Obrigado por fazer parte deste evangelho conosco. Então, para quem está chegando agora, o nosso tema do nosso evangelho é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando lemos esse evangelho, o capítulo 4 do evangelho, podemos observar que se nós não renascermos, não fisicamente, mas espiritualmente todos os dias, nós não podemos ver a face de Deus. Então, para quem está nos acompanhando pela primeira vez, não se esqueça de colocar o copo de água para fazer a fluidificação no final do nosso evangelho. Não esqueça também de estar com o evangelho em mãos, para que nós possamos fazer essa leitura. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: Jesus, chegando aos arredores de Cesárea e de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo-lhes: que dizer os homens sobre o Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhes respondeu: tu és bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que estás nos céus. Essa parte, esse versículo da Bíblia, nós encontramos no Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17. E no Marcos, capítulo 8, versículo de 27 a 30. Então, quando nós fazemos uma leitura aprofundada desse Evangelho, segundo o Espiritismo, podemos compreender que nós podemos reencarnar diversas vezes, que nós que estamos encarnados na Terra ainda não compreendemos os desígnios de Deus, ainda não compreendemos quem é que está na carne, né? Segundo o Espírito. Mas temos o Consolador prometido que nos vem acalmar o coração, acalmar o espírito, acalmar a alma. Porque Jesus disse que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, outrora, em calmaria ou em confusão, temos a certeza de um dia, o dia de amanhã, um dia melhor para que nós possamos progredir segundo os desígnios de Deus, porque nós somos todos seres evolutivos e reencarnatórios. No item 2, o tetrarca Herodes, porém, ouviu falar de tudo o que Jesus fazia e seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha reaparecido e outros ainda que um dos antigos profetas tinham ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei cortar a cabeça a João, mas quem é este de quem ouço dizer tão grandes coisas? E tinha vontade de vê-lo. Marcos capítulo 6. Quando
fazemos uma breve leitura, nós podemos compreender que o espírito ele não pode voltar na mesma carne, mas pode reencarnar em outra carne, em corpo diferente, segundo a vontade de Deus. Então nós lembramos, como já foi falado, que somos seres evolutivos, que podemos, segundo o livro dos Espíritos, reencarnar ora como homem, ora como mulheres, porque isso pouco importa para o espírito na sua escala evolutiva. E que hoje nós vivenciamos no nosso corpo físico determinadas situações, determinados percalços, e que amanhã nós podemos passar pelas mesmas provações do nosso irmão. Então, por isso que Jesus dizia para amarmos uns aos outros como a nós mesmos. Após a transfiguração, seus discípulos interrogaram-no e lhe disseram: por que os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, e o trataram como quiseram. Assim também farão sofrer o Filho do Homem. Então os discípulos compreenderam que era de João Batista que eles lhe falaram. Então João Batista já tinha reencarnado, tinha vindo em uma carne diferente, onde as pessoas não o conheciam, mas que o espírito era o mesmo, né? Então, entrando no item de ressurreição e reencarnação, segundo o livro dos Espíritos, nós podemos compreender isso mais a fundo. A Bíblia, nossa Bíblia Sagrada, foi escrita há um tempo muito distante para pessoas ainda ignorantes, de uma forma. E hoje, o Evangelho está em percurso no planeta Terra para nos ajudar nos nossos sofrimentos morais, nos nossos sofrimentos físicos. E é muito bom ouvir sobre a ressurreição e a reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus pensavam que tudo acaba com a morte e não acreditavam em ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que tenha vivido poderia reviver, sem se darem conta com precisão da maneira pela qual isso podia acontecer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais judiciosamente de reencarnação. Então, naquela era tão distante, eles acreditavam em ressurreição, onde o espírito poderia voltar na mesma carne. Mas o tempo foi passando, as ideias foram amadurecendo, o planeta Terra já consegue assimilar esses conhecimentos. E nós hoje compreendemos que não se tratava apenas de reencarnação. O que hoje Kardec vem nos mostrar através da decodificação kardeciana trazida pelos bons espíritos. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, formado novamente para ele e que nada tem em comum com o antigo corpo. A palavra ressurreição podia sim se aplicar a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas.